Você já ouviu falar de Oscar, o gato que conseguia prever a morte? Parece roteiro de filme de terror, mas essa história é 100% real e aconteceu em um hospital nos Estados Unidos. Fique comigo até o final para descobrir o mistério por trás desse felino extraordinário. Em 2005, um gatinho foi adotado por um centro de reabilitação e cuidados de enfermagem em Rhode Island. Ele recebeu o nome de Oscar e passou a viver no terceiro andar, uma ala dedicada a pacientes com demência em estágio avançado, ou seja, pessoas em cuidados paliativos. No início, Oscar era apenas mais um animal de estimação do local, perambulando pelos corredores, recebendo carinho de funcionários e ocasionalmente de alguns pacientes. Mas com o tempo, a equipe do hospital começou a notar um padrão muito estranho no comportamento do gato. Sempre que um paciente estava prestes a falecer, Oscar aparecia no quarto, pulava na cama e se deitava ao lado da pessoa. O mais impressionante é que ele não fazia isso com todo mundo. Oscar ignorava pacientes que ainda tinham dias ou semanas de vida e focava apenas naqueles que estavam em suas últimas horas. Era como se ele soubesse exatamente quem iria partir em breve. Inicialmente, os médicos e enfermeiros acharam que era apenas uma coincidência. Afinal, era um gato. Como ele poderia saber de algo tão complexo? Mas as coincidências continuaram acontecendo. 1, 2, 10, 20 vezes. O padrão se tornou tão confiável que a equipe médica começou a levar a presença de Oscar muito a sério. Quando eles viam o gato deitado ao lado de um paciente, eles sabiam que era hora de ligar para a família e avisar que o fim estava próximo. Era um alerta precoce, uma chance para os entes queridos se despedirem. O Dr. David Doza, um geriatra que trabalhava no hospital, ficou tão intrigado que decidiu investigar o fenômeno. Ele documentou mais de 50 casos em que Oscar previu a morte com uma precisão impressionante. Em um artigo publicado no prestigiado New England Journal of Medicine, ele descreveu como Oscar oferecia companhia nos momentos finais, muitas vezes permanecendo no quarto até o paciente dar o último suspiro. Só depois disso, ele saía tranquilamente. As famílias dos pacientes, em vez de ficarem assustadas, sentiam-se gratas. Para muitos, a presença calma e silenciosa de Oscar era um conforto, garantindo que seu ente querido não estivesse sozinho nos últimos momentos. Ele se tornou uma espécie de anjo da guarda felino. Mas a grande pergunta permanece: como ele fazia isso? Como um gato podia ter essa habilidade tão específica? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas existem algumas teorias fascinantes. Uma das hipóteses mais populares é que Oscar conseguia sentir o cheiro da morte. Quando as células do corpo humano começam a morrer em grande escala, elas liberam uma série de compostos químicos chamados cetonas, que têm um odor sutil, quase imperceptível para nós. Gatos, com seu olfato extremamente apurado, poderiam ser capazes de detectar essas substâncias no ar. Basicamente, o corpo de uma pessoa à beira da morte exalaria um cheiro específico, e Oscar teria aprendido a associar esse cheiro ao fim da vida. Outra teoria sugere que não era o cheiro, mas a temperatura. Pacientes em estado terminal muitas vezes ficam com o corpo mais frio, e por isso recebem cobertores elétricos ou mantas extras para mantê-los aquecidos. Alguns céticos argumentam que Oscar simplesmente buscava os lugares mais quentinhos e confortáveis para tirar uma soneca. E esses lugares, por coincidência, eram as camas dos pacientes que estavam morrendo. No entanto, essa teoria não explica por que Oscar ignorava outros pacientes que também estavam aquecidos, ou por que ele ficava no quarto até o momento final, mesmo depois que a pessoa falecia e o corpo começava a esfriar. O comportamento dele parecia ser mais intencional do que apenas uma busca por conforto. Houve até um caso em que os enfermeiros, duvidando da habilidade de Oscar, o colocaram na cama de um paciente que eles achavam que seria o próximo a morrer. Mas Oscar se recusou a ficar lá. Ele pulou da cama e foi para o quarto de outro paciente, se aninhando ao lado dele. Horas depois, o paciente que Oscar escolheu faleceu. O primeiro paciente só veio a falecer 2 dias depois. Isso reforçou a crença da equipe de que o gato realmente sabia o que estava fazendo. A história de Oscar rodou o mundo, virou livro e levantou um debate incrível sobre a percepção e os sentidos dos animais. Seja qual for a explicação, o caso desse gato nos mostra que há muito mais no mundo animal do que a nossa ciência consegue compreender. Eles percebem o mundo de maneiras que mal podemos imaginar. Oscar faleceu em 2022, aos 17 anos, depois de uma vida longa e, sem dúvida, muito significativa. Ele não era apenas um gato. Ele foi um companheiro silencioso para dezenas de pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Uma prova de que o conforto pode vir das formas mais inesperadas. E você? Qual teoria acha mais provável?
A do olfato ou a da temperatura? Ou talvez seja algo completamente diferente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. Se gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder